Aula 3. Ciências, terceiro bimestre. Tema: Os desafios da preservação da Mata Atlântica. Sétimo ano do ensino fundamental, anos finais. Hoje, a aula de ciências será sobre a Mata Atlântica. Você vai compreender por que esse bioma é tão importante e por que sua preservação é um grande desafio. A Mata Atlântica apresenta uma enorme variedade de seres vivos. Ao mesmo tempo, é um dos biomas mais devastados do mundo. Ao longo da aula, você vai conhecer as principais ameaças à Mata Atlântica. Também vai entender como a perda de espécies afeta o equilíbrio dos ecossistemas e a nossa própria vida. No final, você será capaz de explicar por que preservar esse bioma é essencial. Conteúdos e objetivos. Nesta aula, você vai estudar 3 conteúdos principais. O primeiro é o bioma Mata Atlântica. O segundo é a biodiversidade da Mata Atlântica. O terceiro envolve os impactos ambientais que afetam esse bioma. O objetivo principal é compreender o conceito de bioma e suas características. Você também vai identificar a biodiversidade, as subdivisões e os fatores de degradação da Mata Atlântica. A aula dará atenção especial ao contexto do estado de São Paulo. Para começar, extinção e biodiversidade. A extinção de espécies é um dos impactos mais extremos que o ser humano pode provocar na natureza. Quando uma espécie é extinta, ela desaparece para sempre. Junto com ela, perde-se uma história evolutiva única, construída ao longo de milhões de anos. Também se perde a oportunidade de aprender com essa espécie. A extinção afeta nossa vida de várias maneiras. Ela reduz a biodiversidade, também prejudica serviços ecossistêmicos importantes. Entre esses serviços estão a polinização, a qualidade da água e o equilíbrio climático. A extinção também diminui os recursos naturais e empobrece o patrimônio biológico e cultural do planeta. Queimadas, como as que atingem áreas de Mata Atlântica, destroem hábitats e ameaçam muitas espécies. Para evitar novas extinções, é importante preservar áreas naturais. Também é necessário evitar o desmatamento, prevenir queimadas, proteger a vegetação nativa e combater a caça e o tráfico de animais. O que é um bioma? Um bioma é uma grande região natural formada por conjuntos de ecossistemas. Ele apresenta características próprias de clima, solo, vegetação e fauna. Essas características ajudam a definir quais seres vivos conseguem viver em determinada região. A Mata Atlântica é um dos principais biomas brasileiros. Ela reúne diferentes tipos de vegetação e abriga uma enorme variedade de animais e plantas. Essa grande variedade de seres vivos recebe o nome de biodiversidade. Devastação da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um dos biomas mais devastados do mundo. Sua exploração começou no período colonial. Essa exploração continua até os dias atuais. Entre os principais fatores de devastação estão a expansão urbana, a industrialização, a agricultura, a pecuária e a exploração madeireira. A expansão das cidades ocupa áreas antes cobertas por vegetação. A industrialização pode aumentar a poluição e a ocupação do solo. A agricultura e a pecuária substituem áreas naturais por plantações e pastagens. A exploração madeireira retira árvores e altera o equilíbrio da floresta. No estado de São Paulo, a expansão urbana exerce forte pressão sobre o bioma. Em várias regiões, áreas de vegetação ficaram cercadas por cidades, estradas e construções. A perda da cobertura florestal. A devastação da Mata Atlântica no estado de São Paulo ocorreu ao longo de séculos. Mapas históricos mostram a redução da cobertura florestal entre o ano de 1550 e o ano 2000. No início, grande parte do território era coberta por vegetação nativa. Com o passar do tempo, essa cobertura foi sendo substituída por áreas urbanas, agrícolas e industriais. As áreas verdes foram diminuindo e ficando cada vez mais separadas umas das outras. Esse processo ajuda a compreender por que atualmente existem muitos fragmentos isolados de Mata Atlântica. Introdução de espécies exóticas. A introdução de espécies exóticas também ameaça a biodiversidade da Mata Atlântica. Espécies exóticas são animais ou vegetais que se instalam em locais onde não são encontrados naturalmente. Essas espécies podem competir com as espécies nativas. A competição pode acontecer por espaço, luz, água e nutrientes. Quando uma espécie exótica ocupa muitos recursos, as espécies nativas podem ter dificuldade para crescer e se reproduzir. Um exemplo é a leucena. A leucena é uma planta originária da América Central e muito comum no estado de São Paulo. Ela compete por luz, água e nutrientes. Com isso, pode dificultar a regeneração da Mata Atlântica. Desafios para a preservação da Mata Atlântica. Preservar a Mata Atlântica envolve vários desafios.
Um deles é a fragmentação dos remanescentes. A fragmentação acontece quando uma área contínua de floresta é dividida em partes menores. Esses fragmentos podem ficar separados por estradas, cidades, plantações ou outras construções. Quando isso acontece, a circulação dos animais fica mais difícil. A dispersão de sementes também pode ser prejudicada. Como consequência, a biodiversidade pode diminuir. Outro desafio é a pressão humana sobre o uso do solo. A expansão urbana e o avanço das fronteiras agrícolas reduzem as áreas naturais. A restauração da floresta também é complexa. Ela exige estudo, tempo, técnicas adequadas e recursos. As mudanças climáticas representam outro problema. Elas podem aumentar a ocorrência de eventos extremos e alterar o regime das chuvas e dos rios. Principais causas da destruição da Mata Atlântica. As principais ameaças à Mata Atlântica incluem o desmatamento e a expansão urbana. Também fazem parte desse problema a agricultura, a pecuária, a industrialização, a exploração madeireira e a fragmentação dos hábitats. O clima seco e o solo sem nutrientes não são as principais causas da destruição desse bioma. A Mata Atlântica é naturalmente um bioma muito rico em biodiversidade. Sua destruição acontece principalmente por ações humanas. Espécies ameaçadas da Mata Atlântica. A Mata Atlântica possui mais de 2.000 espécies de árvores exclusivas de seu bioma. Espécies exclusivas de uma região são chamadas de espécies endêmicas. Grande parte dessas árvores corre risco de extinção. Entre as árvores exclusivas da Mata Atlântica, 82% estão ameaçadas. Em 2022, cerca de 11.800 espécies de animais e plantas se encontravam ameaçadas. Um exemplo importante é o pau-brasil. O pau-brasil é uma espécie nativa da Mata Atlântica. Ele foi muito explorado desde o período colonial. Atualmente, está classificado como criticamente em perigo de extinção. Esses dados mostram que a perda da floresta também significa perda de espécies. Espécies-chave da Mata Atlântica. Algumas espécies têm uma importância muito grande para o funcionamento do ecossistema. Elas são chamadas de espécies-chave. As espécies-chave ajudam a manter os serviços ecossistêmicos da floresta. Na Mata Atlântica, alguns exemplos são o muriqui, o bugio e a anta. Esses animais ajudam na dispersão de sementes. Ao se alimentarem de frutos e se deslocarem pela floresta, eles espalham sementes em diferentes lugares. Esse processo ajuda no nascimento de novas plantas. Quando uma espécie-chave desaparece, pode ocorrer um efeito dominó. Outras espécies e processos ecológicos também são afetados. A anta brasileira é o maior mamífero terrestre da Mata Atlântica. Ela contribui para manter o ecossistema saudável ao espalhar sementes pela floresta. Espécies sentinelas. Alguns seres vivos funcionam como indicadores da qualidade ambiental. Eles são chamados de espécies sentinelas. A presença dessas espécies pode indicar que o ecossistema está saudável. Quando elas desaparecem ou diminuem muito, isso pode ser um sinal de alerta. Esse sinal ajuda os cientistas a perceber problemas ambientais. Na Mata Atlântica, alguns exemplos de espécies sentinelas são a onça-pintada, o bugio e a bromélia imperial. A onça-pintada está criticamente ameaçada nesse bioma. Existem menos de 300 indivíduos na Mata Atlântica. A redução dessa espécie indica problemas na conservação do ambiente e na disponibilidade de hábitats e presas. Estudo de caso: a perda da biodiversidade. Imagine um pequeno fragmento de Mata Atlântica em uma área urbana. Esse fragmento ficou isolado depois da construção de estradas e casas ao redor. Com o tempo, alguns problemas apareceram. A presença de animais como antas e muriquis diminuiu. O descarte inadequado de lixo aumentou. O solo passou a sofrer erosão após chuvas fortes. A quantidade de plantas nativas, como bromélias e palmito jussara, diminuiu. Um córrego passou a apresentar menor volume de água e água mais turva. Esses problemas estão relacionados entre si. O isolamento dificulta a circulação dos animais. A redução dos animais dispersores prejudica a reprodução de muitas plantas. A perda de vegetação deixa o solo mais exposto à erosão. O lixo pode contaminar o ambiente. A erosão pode carregar sedimentos para o córrego, deixando a água turva. 3 ações podem ajudar na recuperação desse fragmento. A primeira é retirar o lixo e melhorar o controle do descarte de resíduos. A segunda é recuperar a vegetação com espécies nativas. A terceira é criar conexões com outras áreas verdes. Essas conexões podem facilitar a circulação dos animais e a dispersão de sementes. Também é importante proteger as margens do córrego e reduzir a erosão do solo. Modelo de comunicação ao poder público. A preservação de um fragmento de Mata Atlântica em área urbana é importante para proteger a biodiversidade.
Esse fragmento pode servir de abrigo para animais e plantas nativas. Ele também ajuda a proteger o solo e a água. A vegetação pode reduzir a erosão e contribuir para a qualidade do córrego. A área verde também pode melhorar as condições ambientais da região urbana. Por isso, o poder público pode apoiar ações de limpeza, fiscalização, recuperação da vegetação e conexão com outras áreas naturais. Preservar este fragmento significa proteger espécies e também melhorar a qualidade ambiental para a população. Ações para a preservação. Uma ação importante para reduzir a fragmentação da Mata Atlântica é a construção de corredores ecológicos. Os corredores ecológicos conectam áreas separadas do bioma. Essa conexão é feita por faixas de vegetação nativa. Os corredores aumentam a mobilidade dos animais entre diferentes áreas. Também ampliam a dispersão de sementes. Com isso, ajudam na reprodução das plantas e na recuperação da floresta. Os corredores também melhoram a resiliência do bioma. Resiliência é a capacidade de um ambiente se recuperar depois de sofrer impactos. Um corredor ecológico pode passar por cima ou por baixo de estradas. Assim, os animais conseguem atravessar com menos risco. Encerramento com suas palavras. Nesta aula, você estudou os desafios da preservação da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um bioma muito rico em biodiversidade. Ao mesmo tempo, ela é um dos biomas mais devastados do mundo. Entre as principais ameaças estão o desmatamento, a expansão urbana, a industrialização, a agricultura, a pecuária e a exploração madeireira. Também existem problemas causados pela fragmentação dos hábitats, pela introdução de espécies exóticas e pelas mudanças climáticas. A devastação provoca várias consequências. Ela reduz a biodiversidade. Também aumenta o risco de extinção de animais e plantas. A fragmentação dificulta a circulação das espécies e a dispersão de sementes. A perda da vegetação pode aumentar a erosão e prejudicar a qualidade da água. A extinção de espécies-chave pode provocar efeitos em cadeia no ecossistema. Espécies sentinelas ajudam a indicar se o ambiente está saudável. A preservação depende de várias ações. Entre elas estão proteger áreas naturais, combater o desmatamento, prevenir queimadas, restaurar a vegetação nativa e criar corredores ecológicos. Agora, revise as ideias principais. O que é um bioma? Quais são as principais ameaças à Mata Atlântica? O que acontece quando uma floresta é fragmentada? Por que as espécies-chave são importantes? O que uma espécie sentinela pode indicar? Como os corredores ecológicos ajudam na preservação? Assim, finalizamos nossa aula. Até a próxima!